Você acaba de dar play no Insider Podcast e no vídeo do Edgar. Tamo aí. Estamos aqui no Artigos, aquela série de entrevistas com autores lá do LinkedIn, pessoas que têm grande relevância na sua área, escreveram um artigo sobre aquilo que dominam. O artigo que ele escreveu lá no LinkedIn foi Vendas por Telefone, 3 dicas para gerar mais credibilidade e vender mais. Eu vou dar o espaço para o Edgar se apresentar aqui antes da gente começar. Eu sou um mineiro, radicado em São Paulo, mudei para São Paulo com 6, 7 anos de idade e sempre trabalhei muito pesado desde garoto. Comecei a minha infância como boia fria e até os 12 anos, na verdade foi mais do que isso, mas eu vou falar até os 12 anos porque teve um ponto de virada na minha vida. Eu estudava e trabalhava, sempre trabalhei com meu pai, com outras pessoas, mas sempre trabalho braçal. Eu comecei, bem naquela época que um pouco antes a gente perdeu o Ayrton Senna, eu me matriculei num curso de oratória em Calcaia do Alto, que fica em Cotia, lá no interior de São Paulo, é o nome do lugar, né? 30 minutos por semana e foi o turning point na minha vida, Nélio. Comecei a estudar oratória 30 minutos por semana e eu era um jeca tatu. Cara, se você ver as fotos e tal... Era o estereótipo menino do interior. Um cara calado. Eu comecei a me comunicar, comecei a ter coragem de apresentar trabalhos, de participar dos concursos culturais na escola, até cantar, cara. Eu fui cantar lá, não tenho voz para isso. Eu comecei a me sentir mais corajoso. Aos 16 anos eu ainda trabalhava com coisas pesadas. Eu lembro que eu me matriculei num curso de contabilidade, um curso técnico de contabilidade. Naquela época você podia fazer isso, né? O seu colegial, o ensino médio, junto com o ensino técnico para você já sair com uma formação. E eu me matriculei e comecei a bater nas portas das empresas, CCAA e tal, Centro de Integração Empresa-Escola. Falei, eu vou tentar um estágio, né? Sim. Fui na Faria Lima, cara. Fui na Faria Lima na agência da Caixa Econômica Federal. Veio o Renato, o gerente geral, não esqueço do cara. Um cara bonito, elegante, um terninho, um blazerzinho bonitinho assim. Não, quem me dera ser o Renato. E o Renato virou pra mim e falou assim, Edgar, você sabe datilografar? Eu falei, claro que eu sei, cara. E o cara colocou a máquina na minha... Datilografar, em 1996. Da mesma época do mimeógrafo. Enfim, o teste foi uma nhaca. A máquina era muito eletrônica e tal. E ele falou, você não sabe datilografar, sabe informática? Eu falei, não sei, mas vou aprender no curso técnico que eu estou fazendo em contabilidade. Fica tranquilo, Renato. Aí ele falou, cara, eu não posso te contratar, você não tem as habilidades que eu preciso. Eu falei, eu tenho uma que você precisa. Ele, qual? Eu sei me comunicar. Moleque ousado, 16 anos, olha a transformação de 12 para 16. Ele falou, pô, legal. Se vier um cliente, Renato, eu sei atender, escutar, diagnosticar o problema, dar uma devolutiva, um feedback, me relacionar. Isso eu sei fazer, cara. É banco é isso. Você já se considerava articulado naquela época já para fazer isso. Já para fazer isso. Você sabia a parte técnica do Exato. negócio. Eu sabia que técnico eu poderia aprender depois. E aí o Renato falou assim, Edgar, obrigado, mas sinto muito. Surgiu uma oportunidade de chamar. Abriu a gaveta, colocou meu currículo lá, fechou, pá. Na outra semana eu estava com meu pai num terreno enorme, limpando o terreno, cortando, cara, sem vergonha nenhuma, tava limpando, matando cobra, aquela coisa toda, quebrando, derrubando árvore. Cheguei em casa, tinha um recado, minha mãe me deu um recado, ligou o Renato do banco, o cara quer te contratar. Eu fui lá correndo na Faria Lima, São Paulo. Resultado, eu entendi que a comunicação poderia me levar para outros patamares, me ajudar a voar mais alto. E aí gatilhou um negócio, falei, cara, você tem que usar isso a seu favor. Obviamente eu fui desenvolvendo muito hard skill para continuar a minha carreira e eu acelerei a minha carreira de estagiário de banco a executivo de fintech recentemente, usando a comunicação, sempre usando a comunicação. No meio do caminho, só para concluir quem sou eu fiz várias formações como profissional em comunicação. Então eu fiz rádio, apresentação de programas de TV, mestre de cerimônias, locução. E durante um ano eu fui professor de uma escola que não para de crescer em São Paulo e no Brasil, que acelera pessoas, e eu fui professor de oratória. Ali eu descobri o meu Ikigai e hoje eu trabalho só com desenvolvimento de pessoas para acelerar o desenvolvimento de líderes, executivos, profissionais e vendedores que querem usar a comunicação como ferramenta para o sucesso, assim como eu usei e acelerei a minha carreira. Vai ter 4 perguntas aqui Ok. sobre
Vendas por Telefone, que foi o artigo que você escreveu. E eu já vou para a primeira pergunta, é o seguinte. Quero que você conte para a galera aqui como você imagina uma boa apresentação sendo feita, ainda sem vincular o telefone. Uma boa apresentação de venda, que a galera chama de pitch hoje, né? Exato. Como você imagina que pode ser feita uma boa comunicação e depois? Quando você transfere isso para o telefone, qual a principal diferença? Qual o ponto que você não pode esquecer? Vamos lá. Eu criei uma fórmula que nada mais é do que a fórmula para você ter mais coerência, credibilidade e influência na comunicação. Então, vamos lá. A fórmula é a seguinte: mente poderosa vezes, abre parênteses. É uma fórmula mesmo. É uma fórmula mesmo. É uma fórmula mesmo. Comunicação não verbal, que envolve voz e corpo, mais conteúdo coerente, mais apresentação impactante. Fecha parênteses, igual credibilidade e influência em dobro. Essa fórmula, se aplicada em qualquer apresentação, pitch de vendas, pitch de startup, apresentação de TCC, defesa, não importa. Ela tende a levar o apresentador para o sucesso. E por que eu digo isso? Porque tem uma base científica. Não é etéreo, negócio que criado ao relento. Em 1967, o professor Albert Mehrabian, da Universidade da Califórnia, da UCLA, ele estudou profundamente durante anos os pilares da comunicação, eu chamo de pilares, mas os aspectos da comunicação, e ele descobriu, no estudo dele, ele provou que 93% da eficácia da comunicação é não verbal. 55% é corpo, expressão corporal, facial, gestos, tudo isso, e 33% é a voz. Então, são 93% contra 7% do conteúdo. O fato é que, se o seu conteúdo é muito bom, mas a sua apresentação, a sua performance, o seu tom de voz, ele é abaixo da expectativa, você está jogando 93% contra 7%. É injusto. Quando é que o conteúdo se torna mais coerente? Quando ele se harmoniza com a tua expressão corporal, facial, com a tua linguagem, com o seu tom de voz, o volume, o ritmo, toda essa modulação. Então, em resumo, uma apresentação, ela precisa ter coerência entre o que você fala e como você fala. Quando houver essa coerência, a chance de sucesso é muito maior. Trazendo isso para o telefone, Nélio, o desafio é muito grande, porque você tem contra você a barreira da comunicação não verbal, que você não tem 55% da comunicação do corpo, que isso faz diferença quando você está aqui com o cliente, olho no olho, e você tem o rapport, conexão, sorriso, a pessoa cria muito mais sinergia e conexão contigo, é muito mais fácil para um vendedor colocar o seu pitch de vendas na mesa. Então, ele só vai ter o não verbal, só a voz. Não. O professor Willie Hanson, da Universidade de Princeton, em 2015, fez um estudo usando ressonância magnética funcional. Ele pegou um grupo de pessoas, é sensacional isso, ele colocou essas pessoas para assistir um filme. Enquanto essas pessoas assistiam um filme, ele observava as reações neurológicas dela. Perfeito. Aí ele falou o seguinte, ó, vocês agora, pegou um gravador, gravem aqui o que vocês entenderam desse filme, qual é a história. Blá, 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 beleza, pegou o áudio no outro grupo de pessoas e deu o áudio para essas pessoas escutarem, só o áudio. Enquanto as pessoas ouviam o áudio, ele fez o mesmo processo de ressonância magnética funcional e descobriu as mesmas reações cerebrais. Ou seja, ele provou que a voz é muito mais poderosa do que se imaginava em 67. Não sei quanto, mas ela é muito poderosa. Ou seja, você não precisa assistir um filme para ter as emoções do filme. Alguém que conte bem isso consegue transmitir essa emoção. É por isso que quando a gente está ao telefone, a gente imagina do outro lado da linha o sujeito, a fisionomia dele, se ele está em pé, o tamanho da empresa, porque a voz dele transmite isso. Já terminou uma ligação e você virou para tua namorada, para algum amigo e falou assim, cara, empresinha fundo de quintal. Quem foi que transmitiu isso para você? Foi a voz do camarada que te ligou. E quando o cara tem uma postura tal, ele pode estar num fundo de quintal. Você imagina uma baita de uma empresa, você imagina a Apple te ligando, porque a comunicação do cara
é de outro nível. Então, a voz, ela consegue transmitir isso. Quem vai ouvir o nosso áudio vai perceber isso, e quem vai ver o nosso vídeo talvez tenha a mesma percepção, porque a gente já consegue colocar emoção na voz. Isso para nós é natural. Mas num processo de vendas ao telefone, eu vejo vendedores levantando-se, fazendo gestos, coloca headset, mãos livres, caras e bocas, porque todo esse processo não verbal que o cliente não está vendo vai pela voz. Vai pela voz. Fazer com que a pessoa imagine através da sua voz aquilo que você quer que ela imagine, uma história que você está contando. E eu uso muito esse argumento para vender o podcast. Pois é. O podcast é sua voz. E eu falo, gente, o cérebro, ele faz um caminho diferente quando você ouve o podcast ou quando você vê um vídeo. Mas o resultado final é como se você tivesse visto. Se o comunicador que estiver atrás do microfone souber passar aquela sensação, souber falar de uma marca, souber apresentar o convidado, souber te fazer um convite para ir no Instagram da pessoa. Se você conseguir transmitir tudo isso que você acabou de falar, cara, a voz tem um impacto muito grande. Muito você grande. Imagina. Exato. E a imaginação é muito poderosa. Primeiro ponto importante para uma venda por telefone é criar uma boa primeira impressão. Legal. Vamos imaginar a seguinte situação. O sujeito ligou lá para fazer uma prospecção e ele não conseguiu transmitir tudo isso que a gente acabou de responder na primeira pergunta. A primeira impressão já foi perdida. O cliente descartou ele. Fechou as portas da comunicação. Pois é. Como recuperar isso? Se você já não cria uma boa primeira impressão, você acha que ainda vale insistir? E aí como corrigir isso? Você acha que vale? Tem como resgatar essa imagem na segunda impressão? Ou é só na primeira mesmo? Nem sempre é a primeira impressão que fica, mas a primeira ela é crucial para a maior conversão dos negócios. Os primeiros segundos da nossa comunicação, eles são fundamentais para você conquistar a audiência de qualquer público, porque você ainda não tem essa conexão. Por telefone ou não, não é isso? Por telefone ou não. Então, se você começa de uma maneira ali mais ou menos, a chance de você, como um Fusca, pegando no tranco na ladeira, é muito difícil, é mais remota. Dá para fazer? Dá para fazer, mas você vai precisar de muito jogo de cintura e achar algum ponto de contato no meio da conversa, algum gatilho que o cliente deixou escapar, alguma informação que é muito importante que você escute, para você usar isso como um gatilho de reconexão. Se perder o primeiro momento, presta muita atenção agora o que o cliente está falando, para de repente encontrar um ponto em comum e aí você vai converger com a ideia dele, mas tem que voltar. Se começou meio ali... encontrar alguma conexão, uma intersecção para... Exato. Porque os primeiros segundos são fundamentais. Se você aproveitar esses primeiros segundos, já com um sorriso na voz, simpatia... Tem uma dica assim prática? Assim, é isso, é a pessoa sorrir, né? Sorrir. Ela não pode pegar o telefone e falar assim: olá, Nélio, eu tô te ligando porque eu queria entender se a sua empresa precisa da minha solução. Parece que vai dar notícia que alguém morreu. Amigão, né? Pelo amor de Deus, né? Você tem que falar assim: Nélio, tudo bem? Animação. Aquela questão da coerência é fundamental. Quando eu quero transmitir pelo recado da minha voz que o negócio é bom, a minha expressão facial tem que ajudar a voz a transmitir essa emoção. Então eu não posso dizer para você: Nélio, tudo bem? Tem um produto sensacional, muito bom. É neutro isso. É neutro, não vai transmitir. Mas se eu colocar a emoção na face, Nélio, eu tô te ligando, cara, porque eu tô com a lista aqui dos meus clientes e você foi escolhido a dedo para testar essa solução. É sensacional, tenho certeza que vai casar com você. Toda essa postura, expressão facial, total, a voz transmite. Então tem que aproveitar os primeiros segundos. Perdeu? Vai para a segunda tentativa, vai para o segundo contato. Dá para recuperar, dá mais trabalho. Todo mundo já deve ter passado por isso até, de operadora de telefone que às vezes liga para oferecer pacote. Quase nunca acontece. Ou banco para oferecer cartão. Cara, acho que a maioria da população brasileira já passou por isso. E nesse caso, eu imagino que a maioria recuse, porque não é aquela coisa que a gente quer, a gente tem vontade. Às vezes a gente está até puto com a operadora, aí liga uma vendedora da operadora, eu falo, mas querido, na moral, eu tô querendo sair da operadora e você tá querendo me oferecer um outro produto da operadora. Você tem alguma orientação que você poderia dar para esse momento certo de fazer a ligação, por exemplo? Eu dei o exemplo da operadora porque eu acho que é um exemplo... É muito comum. Aconteceu comigo semana passada. É muito comum, né? Mas fora da ligação, teria um momento certo? Você acha que
deveria haver uma prospecção de clientes que têm interesse, ou então, se você ligar, como é que poderia ser uma boa argumentação se você fosse dar oi, por exemplo, e tá me ligando para convencer? Como é que você acha que funciona? É difícil hoje ter uma tecnologia de CRM que me permita ter a visão de que eu vou ligar para o Nélio e ele tá pé da vida Sim. com a minha empresa nesse momento. É muito difícil. Para saber como é que está o engajamento do usuário com a empresa. Pois é, tem que ter um sistema muito bom de Customer Success, tem que estar tudo ali no painel. Exato. Como isso não acontece, isso deve acontecer com poucas empresas, eu ligo para você e te peguei num dia ruim porque você está muito chateado com a minha operadora, com a minha empresa. Sim. E você vai descontar em mim. Qual que é o segredo? Cara, coloca a mão no ombro do Nélio e fala, Nélio, eu te entendo, no teu lugar eu estaria tão chateado quanto você. Empatia, né? Se você não tiver empatia, meu amigo, você tá na roça. E aí o cliente do outro lado fala assim, caramba, ele tá se ferrando comigo. Quando tem alguém se ferrando com você, você fala assim, eu não tô sozinho. O Nélio tá comigo, o Edgar tá comigo. Cara, aconteceu isso semana passada. A minha operadora me ligou e eu estava para trocar de operadora. Ela me ligou para oferecer um upgrade. Eu falei exatamente o que você falou. Eu falei, você tá louca? Você tá louca? Eu tô muito chateado com vocês. Eu quero cancelar. Aí ela falou, não, eu entendo, Edgar. Ela falou exatamente, no seu lugar, eu também estaria chateada. Mas olha, eu vou te dar uma orientação para você seguir esse passo. Tenho certeza que eles vão reverter essa fatura, essa cobrança indevida e tal. Ela foi super gentil, solidária, me colocou no colo. Resultado, eu nem reclamei da fatura, nem abri o processo, porque ia me tomar muito tempo, e fiz o upgrade. Pô, legal, dá um salve pra ela. Aplicou bem aqui. Pois é, porque ela foi muito solidária, ela compreendeu, ela não tirou a minha razão. Nunca tire a razão de um cliente enraivecido, porque naquele momento da raiva, ele não tem 100% de razão, concordo. A frase de que o cliente sempre tem razão, nem sempre é verdade. Sim. Mas no momento que ele está com raiva, dê a razão para ele, não tire. Na hora que ele se acalmar, ele talvez vai ponderar, putz, eu acho que eu exagerei. Mas na hora da raiva, deixa o cara xingar, gritar, no senhor tem razão, no seu lugar eu faria a mesma coisa, eu vou acionar meu supervisor, isso não pode acontecer. Seja solidário e empático com ele. Toda essa dica que o Edgar deixou aqui. E lembre-se que o cliente não está com raiva de você, está com raiva da operadora, não leve para o lado pessoal, tem que saber escutar. Capricha na linguagem corporal e dê vida à sua voz. As coisas se complementam com o que você disse aqui antes. Isso. Legal. Agora, para quem... Vamos focar mais no profissional agora, que vai trabalhar com venda, ou então, por exemplo, no microempreendedor individual, eu posso mudar como exemplo. Sim. Ou então alguém que está começando uma startup, que não tem equipe de venda, mas que vai precisar pegar um telefone para ligar para o investidor, para ligar para um futuro sócio, ou então para um primeiro cliente importante, sabe? É normal que o nervosismo venha. Sim. É normal que a ansiedade venha. Como é que você consegue dar vida à sua voz e caprichar na linguagem corporal numa situação como essa? Assim, o que você deixaria de dica para esse tipo de profissional que vai precisar fazer isso por telefone agora? Pensando na linguagem corporal, de novo vem a coerência. Se eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui com você gravando esse podcast, Nélio, eu não posso ter uma postura como essa. Imagina, quem está ouvindo não vai saber, mas quem vai ver o vídeo depois vai entender que a minha postura... Eu baixei a cabeça, coloquei a mão na testa. Não faz o menor sentido. Eu tenho que ter a postura, volto a usar o exemplo do William Bonner, porque é uma referência de comunicação, que transmita coerência e credibilidade naquilo que eu quero falar. Tá. O microempreendedor, o startupeiro vai fazer uma apresentação, um projeto, uma venda, pedir um empréstimo, um investimento, seja lá o que for, ele precisa acreditar naquilo que ele vende, no produto dele. E aí entra muito o entusiasmo, a naturalidade, a paixão por aquilo. A gente vê, eu sinto na tua voz a paixão pelo insider. Quando você interage com o teu entrevistado, isso transmite. Quando eu vejo o teu vídeo, então isso aflora. Porque você coloca na tua comunicação não verbal toda a paixão e naturalidade que você tem. Então é isso, entusiasmo, confiança. Tem gente que fala assim, Edgar, eu não consigo começar uma apresentação com entusiasmo. Eu vou pegando no tranco. 2 dicas. Primeira, Amy Cuddy, Power Posing. Então ela provou que se você
fizer a posição do poder, né? Sim, da Mulher Maravilha, Com a mão na cintura. exatamente, a mão na cintura, do Superman, ou as mãos pra cima em V de vitória quando você atravessa uma linha de Quem chegada. faz isso muito é o Tony Robbins. Tony Robbins, Ele palestra- 2 minutos com a posição do poder vai gatilhar a produção de testosterona. Isso gera em você a sensação de poder, de segurança. Você consegue chegar na frente do investidor, do empresário, do gerente do banco, do teu cliente, enterprise, muito mais seguro e confiante. 2 minutos. Você prepara o teu corpo para entrar em cena. A segunda dica, rapidinha, porque explicar demora um pouco de tempo, mas Cristiano Ronaldo usa, o Novak Djokovic usa e outros feras do esporte, o Pelé usava. Visualização positiva, de novo o poder da mente. Visualiza a apresentação perfeita, o pitch por telefone perfeito, o bate-papo perfeito, a apresentação, a palestra perfeita. Cara, isso- Faça a visualização dos detalhes possíveis. Quando você entrar em campo, você vai entrar para vencer. A tua postura vai estar em harmonia com o teu conteúdo. E aí, a voz nada mais é do que você colocar o tom de voz correto. Tom é emoção, não é se é mais grave, se é mais agudo. Cara, qual é a emoção? O negócio é sério? Nério, o negócio é sério. Eu queria que você entendesse. Isso varia porque você sente aquilo. Exato, não é variar porque eu tenho que variar. Tecnicamente, fala mais grave, fala mais... Claro. Você varia porque o que você está falando é de verdade. É de verdade. Claro que tem momentos que tem informações importantes, você pode usar uma ênfase, Sim, você pode falar mais alto, você pode falar mais baixo, você pode trazer uma reflexão para saborear um pouco mais as palavras, falar um pouquinho mais rápido se o conteúdo não for tão importante, você precisa passar rápido. Então, essas variações dão vida e colorido para a sua apresentação. Sair do monotom, que vem a palavra monótono, né, de monotom. Legal, eu não sabia disso. Pois é, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, as mesmas pessoas. Ninguém aguenta, é boring, é cansativo. As pessoas dormem. E você acha que vale treinar para uma ligação? Vale. Ligar para alguém e treinar? Porque assim, Vale. para apresentação a gente sabe que tem que treinar. Sim, sim. Para uma ligação. Sim. Tudo que você treina é válido. Oscar dizia, não tinha mão santa, tinha mão treinada. O Cristiano Ronaldo é o que é porque ele chega 2 horas mais cedo do que todo mundo. Cara, ligação, vídeo, o que for, tem que treinar. Se você tem uma apresentação muito importante, um pitch por telefone muito importante, e você não pode treinar a apresentação inteira que você vai fazer para o teu cliente, roteiriza os pontos principais e nos pontos-chave chama um colega ou grava um áudio de WhatsApp para mandar para alguém, te dar feedback, ou áudio do próprio celular para você se escutar e seja crítico. Pô, gravei meu áudio aqui no celular, cara, eu não compraria de mim. Desculpa, eu não compraria. Então, peraí, vou gravar de novo. Ah, não tô colocando emoção, o cliente não vai sentir credibilidade. Ou eu tô sendo meio falso, tô vendedor de TechPix. Pô, cara, se você tá parecendo vendedor de TechPix, então seja mais natural, espontâneo, não seja robótico, grava de novo. Treino é o sucesso, cara, é a chave do sucesso. Você trabalha com comunicação, você faz tudo de primeira? Não. E tem uma coisa importante aí no que você está falando, que é a gente entender, mesmo nós que trabalhamos com comunicação, a gente erra muito. Quem quiser analisar esse áudio, esse vídeo ao pé da letra, vai pegar um monte de erros nossos aqui e tudo bem, não tem problema, Nério, porque faz parte da nossa naturalidade e espontaneidade. É bom ser vulnerável. É bom ser vulnerável, vulnerabilidade conecta. Perfeito. Para a gente terminar com uma última pergunta agora, eu sempre gosto de terminar o artigo, esses papos, essas entrevistas, tentando pegar uma visão mais de futuro do ramo, da área, da coisa. Então, a gente sabe que está se investindo muito em inteligência artificial, não só para aplicativo, mas também até para atendimento telefônico, né? Sim. É muito difícil você ligar para alguma empresa agora e já atender um humano de cara. Você vai cair numa URA, Isso. que é o negócio antigo, né? E às vezes tem empresas que usam só a máquina para falar contigo, porque a própria máquina já dá conta de fazer tudo. Exato. Então, como você acha, para a galera que trabalha com telefone, ou então para quem quer investir numa URA, quem quer investir numa máquina dessa para poder automatizar os atendimentos por telefone ou as vendas, o que você acha que seria o principal diferencial de ter um acompanhamento mais humano? E para as pessoas que trabalham com isso, que ocasionalmente estão ouvindo aqui,
não sei quantas pessoas da audiência trabalham, como fazer para essa pessoa mostrar que ela pode permanecer assim, trabalhando com isso e não ter medo da inteligência artificial? Ou ainda mais, ela pode usar isso para ajudar ela? Não é a minha área, inteligência artificial, mas eu vou falar enquanto cliente, enquanto customer. Quando a gente liga para uma empresa em que esgotam-se as possibilidades do robô nos atender e nenhum humano nos atende, cara, isso é a pior experiência que um cliente pode ter. Eu já sei que você era atendido por um robô, tudo bem, não tem problema, estamos nessa era. Mas quando a minha pergunta, a minha dúvida não é respondida por um robô e o robô faz a mesma pergunta estúpida, cara, isso é terrível. A dica que eu dou é para quem cuida disso, a área que está responsável por isso, pelo amor de Deus, coloca um ser humaninho para atender no primeiro momento que o chat não deu conta, em que a URA não deu conta. Coloca uma pessoa para atender. A Apple é expert nisso, em promover essa experiência. E depois ela pede, na pesquisa de avaliação do consultor, do agente, ela pergunta umas 4, 5 perguntas sobre comunicação. Como é que o agente dela teve ou não empatia, se comunicou, clareza, perguntas relacionadas à comunicação. Poucas pessoas, poucas empresas perguntam isso. E aí, o agente da Apple dificilmente vai ficar desempregado. O cara que tem um mindset de comunicação, de humano, de não estou aqui para ficar batendo teclado, batendo bumbo, eu estou aqui para me conectar com pessoas, os robôs, as máquinas, a inteligência artificial não vai substituir esse cara. Então, fica tranquilo. Ter essa mentalidade. Ter essa mentalidade. Pô, legal o exemplo da Apple, não conhecia. Eu não precisei ligar pra Apple, né? Ah, um privilégio. Eu já precisei e, cara, foi uma experiência muito boa. Tava chateado também, para não falar outra coisa. Mas o atendimento... Nota 10, nota 10, nota 10, nota 10. É impressionante como os caras se revertem. Porque a Apple tem problemas. Você acaba ali ficando mais apaixonado pela empresa porque ele vai É o meu caso, problema. cara. É o meu caso. Fã de carteirinha. E agora um espaço final. É um espaço que fica no roteiro, hoje não tem roteiro, mas é o espaço do jabá. Então, se você quiser deixar alguma palestra, algum serviço, é hora de falar da Best Speaker, tá? Maravilha. Ou algum evento, algum convite, deixa lá o seu recado para quem está ouvindo. Vamos lá. Best Speaker, é assim que se fala, é o meu slogan. As soluções que eu entrego, elas estão voltadas para palestras, workshops, mentorias, cursos online e cursos sob demanda que as empresas têm solicitado para mim e para minha empresa para atender demandas pontuais de pensa em uma empresa grande que tem muito turnover, uma equipe... Como esse que a gente discutiu. Como esse, exatamente. Precisa ter na área de atendimento, vendas, enfim. E, obviamente, os treinamentos in company, que é o meu carro-chefe. Eu tenho aí algumas agendas próximas em empresas que eu tenho treinamentos. E a grande novidade é que eu já estou levando para esses treinamentos a realidade virtual como recurso para destravar o sujeito. Tem que falar para 30, 150 e 1.500 pessoas. Eu já presenciei isso, é animal. É animal, é animal. E logo mais eu já tenho uma agenda, não lancei ainda, da 3ª edição do Bootcamp da Best Speaker em São Paulo. E quando eu lançar o curso online também, que está no forno, logo mais sai. Então essas são as novidades aí para os meses à frente. Muito obrigado, Edgar. Nélio, Tá? Prazer, irmão. Obrigado. Acho que ficou bom, né? Eu acho que sim. Se ficou bom, não sei, mas que o papo foi sensacional, foi. Sensacional. Obrigado, gente. Tchau. Um abraço.